É uma matéria que a gente acabou de subir. Aliás, agradecer a participação do Marcelo Razan, que me ajudou aí nessa matéria que a gente acabou de colocar no ar. E a parada é muito simples, né? Outros. Começou um papo aí no Twitter, aí nas redes sociais, de que o São Paulo tinha aberto uma negociação, aí estava aberta uma negociação com o Alexandre da Juventus, em fim de contrato com a Juventus. Conversei com algumas pessoas importantes aí do São Paulo agora, enquanto estava aqui no de primeira, a gente estava aqui no debate, já estava conversando, e a resposta que eu obtive foi: não há negociação. O São Paulo não enviou nenhuma proposta ao Alexandro em fim de contrato com a Juventus. O que houve, assim, o São Paulo observa a situação, né? O São Paulo acompanha de perto como é que vai se desenvolver, se o Alexandro vai voltar ao Brasil, quais serão os próximos passos do lateral esquerdo, que é um grande jogador, um jogador de seleção, é um jogador de Europa há muito tempo, campeão da Libertadores com o Santos, com o Muricy Ramalho, coordenador técnico e na época técnico do São Paulo, do Santos, melhor dizendo, naquele time que tinha Neymar, Ganso, enfim, que pode ser um trunfo, inclusive, importante para o São Paulo se vier a acontecer uma negociação, né, uma abertura de negociação com o jogador. A questão é, Alexandre topa voltar ao Brasil, né, para o São Paulo aí sim avançar e quem sabe apresentar um projeto, apresentar uma proposta. Luiz Gustavo, por exemplo, conhece também o atleta, Rafinha, enfim, jogadores que há pouco tempo estavam no futebol europeu. Então o São Paulo não tem, me garante que não tem nenhuma proposta, mas já há um tempo atrás, né, já teve um papo do tipo, olha, se você topar voltar ao Brasil, São Paulo tem interesse. Então o Alexandro tem assim conhecimento de que o São Paulo tem interesse, né, no futebol dele. Então é assim, é aquele papo de mercado, ó, se de repente você topar vir ao Brasil, voltar para o Brasil, futebol brasileiro, nós estamos aqui e a gente te apresenta um negócio, te apresenta um projeto. São Paulo está muito forte, São Paulo tem jogadores importantes aqui, São Paulo está disputando títulos, mas não há uma negociação em andamento, uma proposta como foi feita, por exemplo, para o Rafinha, quando estava lá atrás, para o próprio Luiz Gustavo, que aí teve o Rafinha ajudando, ou o Caleri, quando esteve no futebol europeu. Então, não está ainda nesse plano. Precisa ter o passo do Alexandro, né? Ó, tô titubeando aqui, tô pensando em voltar ao Brasil. Aí o São Paulo avança. Por enquanto tá na questão da observação mesmo, mas é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, é um jogador que seria um senhor reforço para uma posição que o Zubeldia já detectou que precisa, né? Apesar de ele ter gostado muito do Wellington, mas o clube entende que precisa, porque o Wellington ainda não se decidiu se vai renovar o contrato. PVC, Alexandro, como é que encaixaria na equipe do Zubeldia no São Paulo, hein, PVC? Eu acho que ele funciona parecido com o Rafinha. Primeiro é importante dizer o seguinte, o Alexandre já passou por momentos melhores, né? Ele jogou 15 das 35 partidas da Juventus na Série A da Itália. A Juventus está em terceiro lugar no Campeonato Italiano. Vai terminar em terceiro lugar, porque o Milan está 5 pontos na frente. O Milan vai ser vice-campeão, a Inter já é campeã. Ontem a Juventus empatou com a Roma 1-1. O Alexandre jogou 7 como titular, 8 saindo do banco de reservas, de 35 rodadas. Chegando ao Brasil, eu entendo que o Alexandre tem um papel tático parecido com o Rafinha. Porque o São Paulo faz saída de 3, fazia com o Carpini, fazia com o Dorival, ainda está fazendo saída de 3, mas nos últimos jogos, jogo de ontem, com 3 zagueiros, né? 3 zagueiros puros, Diego, Arboleda e Alan Franco, mais saída de 3. Quando o Rafinha estava jogando, o Rafinha fazia a saída de 3 e chegava à frente como lateral organizador, armador. Não como lateral de dar passagem pela linha de fundo o tempo inteiro, pela linha lateral, dando amplitude. O Alexandre é parecido com isso, do lado oposto. Ele pode fazer terceiro zagueiro, ele pode ser lateral esquerdo, mas ele não é mais um lateral de ultrapassagem, como já foi. Eu acho que, taticamente, ele é muito talentoso, muito útil para o elenco, mas é um jogador que vai ter que se adaptar do ponto de vista tático. E a gente está vendo, né, Hernan, que, do ponto de vista físico, o Rames tem com o Zubeldia uma relação que também não é muito favorável neste momento.
O Rames não foi relacionado pela segunda vez. E dessa vez foi uma opção do próprio Zubeldia. Porque o Rames Rodrigues, na semana passada, antes da viagem para Belém do Pará, ele sentiu dores, né? Ele sentiu incômodo e aí não viajou. São Paulo decidiu preservar. Logo depois da reapresentação, ele ficou trabalhando no CT, tratou, parou de sentir dores. Na reapresentação do jogo de Belém, que São Paulo voltou de madrugada, o Rames já estava trabalhando, trabalhou durante toda a semana, trabalhou até a viagem para Salvador, e aí, na hora da lista dos relacionados, não tinha o nome do Rames Rodrigues. E aí, a ideia era, poxa, será que ele foi preservado? Será que... Não, foi uma opção do treinador. Conversei com uma pessoa do clube hoje de manhã que me disse, o Rames estava apto para viajar, estava pronto para jogar, e a opção foi 100% do treinador. E assim, o Zubeldia na coletiva falou, às vezes você tem que cortar um porque você tem que levar outros companheiros. E é uma leitura muito fácil de se fazer. Você precisa levar outros companheiros, esses outros companheiros podem ajudar mais. Esses outros companheiros estão em melhor nível para aquele jogo, para aquela partida, para aquele desempenho. Então o Rames ontem não seria uma opção para o Zubeldia. Vamos ver nos próximos jogos. Para mim, esse jogo no deserto, esse jogo que vai acontecer no Chile, contra o Coberçal, se não tivermos o Rames Rodrigues relacionado para essa viagem, esse jogo vai ser chave para o pensamento do Zubeldia em relação ao Rames Rodrigues, o futuro dele no São Paulo. Eu já trouxe essa informação aqui no de primeira, e eu repito aqui, se na próxima janela, o São Paulo receber uma oferta, que seja uma oferta mais ou menos, não precisa ser uma grande oferta, uma vantagem que o São Paulo vai lucrar e tal. Se aparecer uma oferta, o São Paulo não vai dificultar. O São Paulo vai negociar o Rames Rodrigues na próxima janela, chegando uma oferta sim ou sim. Aqui, Hernan, eu queria aproveitar esse gancho de São Paulo para te perguntar como é que a diretoria vê o trabalho do Zubeldia nessa administração de elenco, né? Tirando o Rames, colocando o Rames. Como é que a direção do São Paulo está encarando, assim? Porque o Rames é um jogador importante que está ficando fora, tem essa situação de poder deixar o clube, é um jogador pesado no mercado sul-americano, né? Como é que a direção está vendo o trabalho do Zubeldia? Tem um bastidor interessante sobre isso, Marinho. Foi bom você ter me perguntado, porque quando você pega assim, um lado é a torcida está muito empolgada com o Zubeldia, está gostando demais, os jogadores estão fechados, esse abraço aí que ele dá no Ferrarese no gol, depois da luta do Ferrarese, pela recuperação e tudo mais, os jogadores estão gostando muito. Só o fato dele ter visto o vídeo de gols anteriores do Luciano e ter falado na coletiva, olha, não é surpresa nenhuma o que o Luciano faz, o Luciano como segundo atacante, finalizador, funciona muito, e não tanto como aquele cara camisa 10 que vem de trás para armar o time, e o Zubeldia já enxergou isso. Então assim, com o elenco ele vai se moldando. Dentro da direção, na alta cúpula, existe um pé no chão em relação ao Zubeldia. Não há uma empolgação, não há uma coisa assim do tipo, olha, maravilhoso, fizemos uma baita escolha. Não existe, eles não estão assim se vangloriando de ter escolhido o Zubeldia vai dar certo. Olha a escolha que fizemos. Eu já vi gente dentro do São Paulo fazer isso em outros treinadores. Escolhemos certo, né? O que você acha? Olha, bom demais. Dessa vez, eles estão pregando muito o pezinho no chão. É o efeito Carpini. Por quê? Porque o São Paulo, depois do Dorival Júnior, escolheu o Carpini. O Carpini quebrou o tabu. O Carpini com o São Paulo foi campeão da Supercopa, e aí aquela coisa, escolhemos um treinador jovem, escolhemos aqui um treinador muito promissor, e existia aquela coisa, escolhemos o cara certo.
e a diretoria do São Paulo não conseguiu suportar a pressão quando começaram as derrotas. Então, tá indo tudo bem com o Zubeldia nesse momento, mas não começaram as derrotas. Então, ninguém no São Paulo está se atrevendo a falar, olha, o Zubeldia, hein? Que escolha boa que fizemos, hein? Então, assim, quando você manda a pergunta, seja no off, seja no cafezinho, seja na conversa de corredor, a resposta sempre é, estamos no caminho. O Zubeldia está num bom caminho. Zubeldia opta por um bom caminho. Então, assim, é um silêncio absurdo. Por quê? Tá todo mundo na encolha, tá todo mundo com um pezinho no chão, esperando o trabalho maturar, esperando o trabalho ter resultados melhores, para depois se ter uma análise e não uma análise precipitada. São Paulo opta pelo pezinho no chão nesse momento. Cautela nunca faz mal a ninguém, né? Cautela é aquela coisa, né? Dá uma recuada, né? Daqui a pouco começa a enaltecer, sublinhar, isso pode virar contra a direção ali na frente, como o Hernan citou o caso Carpini.